Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 23 de janeiro de 2025, quinta-feira, e uma quinta-feira que começa, eu acho que com a notícia de ontem, uma notícia importante, eu já venho falando isso há algum tempo, o Estadão lembrou aqui na matéria dele também que fala disso pelo menos até setembro, né? A primeira vez que eu ouvi falar disso foi com o Xavier da SPX, né, da Asset, falando que tinha como é que a gente, é uma pedalada, né? Mas não é exatamente uma pedalada, é um desvio com os fundos, né, constitucionais e fundos específicos, fundos privados que o governo faz parte, para alimentar programas sociais ou o que quer que seja que o governo queira fazer sem passar pelo orçamento. Por isso que eu sempre falo aqui que essa história de olhar para o resultado primário do jeito que está não faz sentido nenhum, porque ele já não reflete mais receitas e despesas da forma como deveria. E ontem a AGU então resolveu suspender o Pé de Meia, aquele programa de incentivo aí, o ensino médio, que paga uma mesada para os garotos poderem estudar, garotos e garotas poderem estudar aí no ensino médio, porque esse dinheiro estava vindo de fundos que é no mínimo questionável, né? E não está passando pelo, pelo orçamento da União. Então, o TCU decidiu que deveria serem suspensos aí 6 bilhões de reais que viriam, que seriam pagos pelo, por fundos, né, para o programa, pela Caixa Econômica, e até que isso se resolva e esse dinheiro passe, então, pelo orçamento para que possa ser registrados como receitas e despesas e, então, ter reflexo no, no resultado primário, né? O que, o que acontece é que o governo continua reforçando que não tem nada a ver, que os fundos não tem problema, não tem ilegalidade em você utilizar fundos públicos, né, para políticas públicas, afinal de contas é para isso que eles existem, e aí está uma pegadinha, né? Eles existem realmente para políticas públicas, né? Mas eles existem para políticas públicas específicas. E o que o governo tem feito ele aprovou com o Congresso. Por isso que essa história também de um Congresso liberal que está preocupado com as contas é uma balela, né, gente? O Congresso aprovou então uma medida que autoriza o governo a utilizar parte desses fundos para outros fins, como por exemplo o pé de meia. Por isso que o governo está recorrendo aí junto ao TCU, a AGU já recorreu, já mandou uma resposta dizendo, olha, não tem nenhuma legalidade, isso tudo foi aprovado pelo Congresso, né? Que é o quê? Né? A utilização, por exemplo, do FGEDUC, que, que são esses 6 bilhões, né? Que é um fundo para ajuda com ônibus escolar, material escolar, merenda. Então você pegaria o que sobrou desse dinheiro, em tese, né? Sobrou por empossamento. Lembra aquela história do empossamento? Você não conseguiu utilizar o dinheiro, e aí o dinheiro sobra e você pega e manda direto para o FIPEM, que é o fundo do pé de meia, certo? Então você está indo de um fundo para outro e não passa pelo orçamento. O que o TCU defende, alguns especialistas defendem? Que esse dinheiro que sobrou lá deveria então ir para o Tesouro Nacional. Do Tesouro Nacional ele entra no orçamento e no orçamento ele pode ir para onde quer que seja, mas tem que, como é que se diz? Ele tem que estar dentro dos limites do arcabouço fiscal. E é isso que o governo está tentando evitar, porque isso pode contingenciar um pouco mais os recursos. E mais que isso, se tiver no orçamento público, no caso de contingenciamento, aquela história de vamos fazer um contingenciamento mais forte, né, em vez de utilizar um 12avos, a gente vai usar um 18avos no comecinho do ano, só para ter certeza que não vai faltar dinheiro, aquela coisa toda. Tudo isso é balela, porque o dinheiro está passando por outros caminhos,
outros dutos, digamos assim, né? Então, o governo usou, ano passado, inclusive, autorizou a FGO, o FGO, que é o Fundo de Garantia de Operações, né, que funciona como uma espécie de fiador para empresas e famílias emprestarem dinheiro, autorizou 4 bilhões para o FIPEM, né, para o fundo do pé de meia, que acabou não sendo utilizado. Mas é, vocês entendem, né, quando eu falo que, olha, o que você está fazendo aí é um drible, né? Você está driblando o orçamento para esse dinheiro não aparecer e não precisar obedecer o arcabouço que foi inventado pelo próprio governo que está aí, né? Pelo próprio Lula, pelo próprio Fernando Haddad. Então, ficou suspenso esse repasse, não é o caso, assim como o Vale Gás, é a mesma coisa do Vale Gás. O Vale Gás está com esse mesmo probleminha, mas assim como o Vale Gás, o governo, o Haddad tem dito que não, isso vai tudo entrar no orçamento, mas até agora nada, né? Na verdade é aquela história de vamos deixar como está, se colar, colou, não colou, pelo menos parece que não colou, o TCU então suspendeu esse repasse de 6 bi, mas ainda quem recebe aí, quem está preocupado com o pé de meia, com o programa, ainda tem dinheiro, tem 1,8 bi, se não me falha a memória, no orçamento para o pagamento aí, pelo menos das primeiras parcelas desse programa. Depois disso, o governo vai ter que arranjar dinheiro de algum lugar para continuar. Ou corta alguma despesa para poder fazer esse remanejamento, ou passa a atender essa história do TCU, caso o TCU não volte atrás. Vale lembrar que ontem mesmo o Lula falou que, olha, as agências reguladoras ou as agências de fiscalização, meio que se referindo ao TCU, não devem, não podem sair suspendendo as coisas, né? Eles têm que orientar e apresentar uma solução, né? Essa é, sim, uma das argumentações, um dos argumentos que alguns especialistas têm de que o TCU não poderia suspender essa, esse repasse, já que isso seria uma medida judicial, caberia ao STF ou algo parecido, e que o TCU estaria usurpando aí parte da função do STF. E aí vale também uma lembrança aqui de caráter, né? A gente tem que manter a coerência nas coisas que a gente pensa, pelo menos eu gosto de pensar assim. Assim como várias vezes, né, vocês já me ouviram criticar algumas medidas do STF que eu acho que ultrapassam a alçada do STF e não devem ser feitos. Se isso é o caso, eu não entendo muito bem dessa história do TCU aqui para falar isso, pelo menos por enquanto, mas se isso é o caso, o TCU também estaria errado, tá? Não, o que não pode, e eu sempre lembro dessa frase, né? O que não pode é a gente tentar viver com paradigmas ou com teses que são definidas ou resumidas pela frase para acabar com a violência só na base da porrada, né? Não é assim que funciona. Então, você não pode cometer ilegalidades em nome da legalidade, você não pode cometer atrocidades autoritárias em nome da democracia e você não pode cometer injustiças em nome da justiça, né? Não é porque, na minha modestíssima opinião, o TCU está certo no mérito que ele não tem que obedecer à forma. Se não é ele que tem que fazer, não é ele que tem que fazer. Não sei se esse é o caso, tá? Por enquanto, fico com a ideia de que o TCU está corretíssimo e deveria ter, pelo menos no mínimo, alertado o que fez e agora suspendido aí o repasse, né? Já que é uma pedaladinha, né? Pedala. Então, estamos arranjando soluções criativas para as coisas, né? Só quero falar mais duas coisinhas para não ficar muito longo aqui. Uma é sobre o Rui Costa ontem ter falado que o governo vai fazer intervenções para baratear os alimentos, né? Isso pegou mal demais. Depois ele, a comunicação, né? O Sidônio deve ter puxado a orelha do Rui Costa lá e falado, não pode falar intervenção, fala que tem medidas. Depois ele falou com a CNN e disse, olha, tem medidas que a gente está preparando para baixar o preço dos alimentos, e lá vem de novo a criatividade, né? Em nome de alguns setores, a gente vai voltando ao momento Dilma, né? E a ideia aqui das intervenções, entre aspas, uma é a redução da taxa que os supermercados pagam, né? E os restaurantes, etc., pagam
pelos vales alimentação, vale restaurante, né, que parece que é 10%, 11%, e aí o governo então diminuiria essa taxa, né? Vocês já sabem qual é o que acontece, né, quando o governo faz esse tipo de coisa. Vai sumir o vale, ou o vale vai ficar mais caro e aí vai acabar sumindo e a gente vai acabar com o mesmo problema e sem vale. E além disso, mais duas medidas que foram conversadas numa reunião lá em novembro no governo com o pessoal da Associação Brasileira de Supermercados e umas outras associações, por isso que os supermercados acabam se dando muito bem nessa história. É, Outra seria a autorização de vendas de remédios nos supermercados, né? Como acontece no exterior, em alguns lugares, no Brasil sempre foi proibido, as farmácias obviamente são contra. E a outra medida seria ampliar a data de validade de produtos, mas essa é bem mais complicada e o Rui Costa mesmo não acha que isso não tem futuro. Mas a redução da taxa nos vales pode fazer sentido, lembrando que isso melhora a margem, então, de supermercados, atacadistas. Pode ser que a gente veja uma recuperação desse setor na Bolsa de Valores com isso, né? Porque melhora a margem, mas não garante que parte dessa melhora da margem ou que toda essa melhora seria repassada para os preços, né? Seria uma medida completamente sem muito, a não ser que você amarre, né, com uma necessidade de reduzir preços e aí você tem uma dificuldade de fiscalização e como é que isso vai ser feito. Quer dizer, é uma medida que provavelmente só vai ajudar os amigos que têm supermercados, né, ou que estão no setor aí de alimentos e bebidas. Então fiquem de olho nesse setor, porque tem muita movimentação e isso pode fazer muita diferença aí no preço das ações. E por fim, só falar aqui rapidinho que dólar abaixo de 6, né, 5,94, graças a o Trump. Olha o Trump ajudando o Lula, né? É, Graças ao Trump, que está com um discurso um pouco mais tranquilo, um pouco mais ameno, né? Aquela história de 10% para tarifa da China é bem melhor do que os 60% que ele prometeu em campanha, os 25% para Canadá e México ninguém acredita muito, talvez não seja bem isso. Então, semana que vem, né, na outra semana, daqui a 2 semanas, a gente pode ser que tenha uma noção melhor do que o Trump está fazendo. Enquanto isso, tem uma espécie de otimismo aí, com algum cuidado, né, claro, com o Trump bonzinho. Lembrando que essa sempre foi a estratégia mais clara do Trump, né? Ele causa confusão, causa tumulto, ele coloca o bode na sala, basicamente é isso, e depois a gente tira o bode da sala e as coisas funcionam. É mais ou menos como quando o governo Lula começa a falar que o Guido Mantega vai assumir uma posição. Aí você fica tão desesperado que o que vier depois é lucro. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Boa quinta-feira a todos, bons negócios. A gente se vê amanhã se tudo der certo. E avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!